Bom dia, hoje é dia 18 de agosto, estamos na segunda aula do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Sejam todos bem-vindos, por favor, alunos, coloquem aí no chat para mim o nome de vocês, para a gente começar a nossa aula. Espero que hoje seja um dia muito especial aqui. Nós vamos continuar falando sobre a liberdade, né? Na primeira aula, nós falamos da liberdade com relação ao determinismo. Nessa aula, nós vamos falar da liberdade com relação ao libertarismo. São três correntes filosóficas que falam para nós sobre a liberdade. Quando eu digo falo para nós sobre a liberdade, significa que são três linhas aí que nós podemos pensar sobre a questão da liberdade. Porque todas as vezes que nós pensamos em filosofia, ou nós fazemos alguma pesquisa em relação do jeito filosófico, por exemplo, nós vamos adentrando, né? É como se a gente fosse tirando camadas aí, né? E fosse entendendo melhor a realidade, ou o que a gente se entende por aquilo que nós estamos pesquisando. Então, quando a gente fala de liberdade, nós podemos entender de várias formas diferentes, como, por exemplo, a liberdade pelo senso comum. Só que quando a gente pensa a liberdade pelo senso comum, a gente percebe alguns problemas. E aí a gente vai para outro patamar. Vamos pensar a liberdade através do bom senso, que é o que a gente estudou lá com o Gramsci, né? Que fala sobre a filosofia do bom senso. Então, é outro patamar. Aí depois a gente vai para as correntes específicas, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Nós vimos pelo determinismo, agora nós vamos ver pelo libertarismo e depois pela dialética. Então, são várias formas de ver o mesmo assunto. Vocês entenderam isso? Quem entendeu, levanta a mãozinha aí. Vocês entenderam que eu falei agora sobre a questão de como entender o assunto de várias formas diferentes? Não muito. Tá? Então, em filosofia, a gente tem essa visão de coruja. Tudo bem, Wellington? Deu para Mais ou entender? menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Você vai entender melhor ao começar os slides, aí você vai entender melhor, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto eu estou compartilhando a tela, eu já vou falando, Wellington. Todas as vezes que nós vamos fazer uma pesquisa, nós saímos daquilo que nós conhecemos sobre ela, certo? Pode ir falando certo ou errado, se você entendeu o que eu estou falando. Você entendeu isso que eu falei? Então, o que acontece? Nós entendemos, de um certo modo, algum assunto. Quando eu passo a entender ele de outro jeito, eu aprendi mais sobre ele. E assim a gente vai fazendo. E em filosofia, nós saímos do senso comum, aí nós vamos para o bom senso, que é tentar pensar as opiniões, selecionar melhor as opiniões e não aceitar as coisas do jeito que elas são, como é no senso comum, então já é um patamar a mais. Né? Agora, quando você entende filosoficamente, você usa as três perguntinhas essenciais, o que, por quê e como, aí você passa para outro patamar, aí você vai especificamente pensar aquela questão. Então, aqui nas aulas de filosofia, o que a gente está fazendo com a liberdade? Nós estamos pensando a liberdade, então a gente pensou no senso comum, a gente pensou no bom senso, agora a gente está pensando as linhas específicas, né? E aí, no final, você vai poder dizer, bom, eu acredito mais em certa linha e não em outra. Eu concordo com essa ou com outra. Mas aí você tem fundamento para poder falar sobre a liberdade. Né? Então, quando você for conversar sobre a liberdade, quando você for escrever sobre a liberdade, você já vai saber que dá para pensar a liberdade de outras formas diferentes e não só daquela que você via antes. Entendeu, Wellington? Entendi, Entenderam? agora entendi. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai fazer uma recapitulação aqui, né? Lembrando que eu estou usando a coruja, né? Na última aula eu falei que ela vira a cabeça 360 graus, mas não, é 180 graus, viu, gente? E ela, mas só essa virada que ela dá,
ela é um animal que ela consegue ver no escuro, porque ela é um animal noturno, então ela tem uma visão melhor, ela consegue girar a cabeça mais do que outros animais. Isso significa que ela vê além. E o filósofo faz isso. Ele faz a tentativa metafísica de ir além daquilo que todo mundo pensa. Por isso que, às vezes, quando você está olhando o filósofo, vê aquela frase de efeito do filósofo, né? Você fala assim, nossa, que legal, finalmente, eu não tinha compreendido isso. Nossa, mas é isso mesmo, é verdade. Por quê? Porque ele conseguiu ver coisas que nós, comum, coisas que as pessoas que não são especialistas em filosofia não conseguem ver. É porque vocês são menos que o filósofo? Não, é porque ele se especializou em ver as coisas dessa forma, né? E aí ele cria um método para isso, tá? Aí a habilidade continua, né? Identificar e criticar. Ai, desculpa, gente, eu abri o slide errado. Eu abri que eu vou ter aula do segundo ano aqui, pronto. Vamos lá, desculpa. Sem problema. Né, eu vou ter aula com o segundo ano às 8h15, então eu já deixei aberto. Bom, então, aqui, tá. Distinguir as diferentes concepções de liberdade, né? Então, nós vimos o determinismo, né? E hoje nós vamos ver o libertarismo, tá? Lembrando que, né? Como nós estamos em liberdade, eu vou ler para vocês novamente como que a gente, se a gente colocar no Google, o que que a gente vai achar. Então, na liberdade. Liberdade tem origem do latim, né? Uma palavra latina, que quer dizer uma condição do indivíduo seguir a sua própria vontade, tá? E na tradição cristã, em Agostinho, em outros filósofos aí, nós temos isso como livre-arbítrio, né? Quer dizer, aquilo que eu sigo, aquilo que naquela situação eu posso escolher ou não, tá? Que vem de encontro ao que a gente vai ver hoje, que é o libertarismo. No senso comum é fazer o que quiser. Se você perguntar para qualquer pessoa e falar assim, o que é liberdade? A pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é responder isso. Só que você percebe que implica em outras questões. A gente responde isso, gente. Por que o senso comum ele é acrítico, ele é espontâneo? Porque a gente responde essas coisas porque é mais fácil, né? Você responde para continuar caminhando, né? É como quando o seu filho tem uma fase que a criança começa a perguntar por que de tudo, né? E aí você responde por que qualquer coisa, só para ela ficar quieta. Então, no senso comum, parece que somos nós dizendo para nós mesmos alguma resposta para a gente continuar caminhando, né? Então, é uma coisa rápida, imediata. Então, o senso comum ele é meio imediatista, né? Isso a gente viu quando a gente estava falando do Todos Somos Filósofos, né? Em filosofia, nós podemos definir liberdade de várias formas diferentes. Nós colocamos aí as 3 maiores tradições que a gente está vendo nas nossas aulas: determinismo, libertarismo e dialética, tá bom? Bom, libertarismo, né? Nós vimos na aula passada. Quem estava aqui na aula passada? Você estava, né, Wellington? Você também, né, Rafa? Que a gente viu aquela música. Qual? Vocês não viram eu coloquei a música sertaneja, né? Falando do cacho de uva. Eu acho que eu não tava. Você estava, Rafa? Ela falou que tava. Então, se vocês, depois o Wellington e Kainan, vocês que não assistiram e outros que vão assistir depois, vai lá no meu canal e assiste a primeira aula. Foi incrível, Tá. coloquei uma música que chama Cacho de Uva, para mostrar que nessa linha determinista nós não temos liberdade. Nós temos liberdade de aceitar ou não a situação, ou como lidar com a situação, mas o que está externo a mim é que me comanda, que comanda a minha vida, entende? Mas é preciso que vocês assistam a primeira aula, tá bom? Então vai Tá. lá no meu canal e assiste, tá? Que é importante e é bem legal que vocês entendam aí essa linha. Por quê? Porque vocês vão entender a determinista, depois nós vamos entender essa de hoje, e depois nós vamos ver a dialética. E a dialética, gente, ela é uma relação entre essas duas linhas. Então, se você não entender uma delas, você não vai conseguir fazer, tá bom? Então, é tudo assim, as aulas, elas têm uma sequência racional, né? Então, a gente precisa entender uma coisa para depois entender outra, mas tudo dentro da mesma habilidade. Então, vamos lá, libertarismo, né?
que vem dentro do libertar, né? Até que ponto eu penso a liberdade? Até que ponto eu tenho liberdade? É sempre essa pergunta, né? Como a liberdade acontece? A gente está na linha do como, né? Tem o que, como e porquê. Nós estamos no como, né? Como que a liberdade... O que é? A gente está vendo, né? Só que dentro de como isso acontece. Bom, o libertarismo, ele vem do latim libertas, que significa liberdade. Algumas vezes é traduzido do inglês, libertarianismo. Filosofia depende da liberdade como princípio central. Então, quando eu penso na linha libertarista, eu penso numa linha que diz que nós temos liberdade. Segue esse princípio, entende? Então, eu tenho liberdade. Aí do que a gente vai estudando, mas existe a liberdade. Então, para nós que somos humanos, existe a liberdade. Esse é o primeiro princípio que a gente parte para falar do libertarismo, né? A posição libertarista é aquela que onde o sujeito age exclusivamente por livre vontade. Então, quer dizer, ao contrário do determinismo, a liberdade dentro do libertarismo, repetindo, né? Ao contrário do determinismo, a liberdade dentro da linha libertarista, ela quer dizer que o sujeito tem sempre liberdade de escolha. E ele faz isso voluntariamente. Só que tem algumas ações. Ah, professora, mas a gente viu, por exemplo, na semana passada, né, na música Cacho de Uva, que apesar da pessoa ter a liberdade ou não, aconteceu algo que foi falado antes, né? Mas aí o que acontece, gente? Como você vai aceitar isso ou não, né? Você aceita isso ou não? Como você vai lidar com isso, né? Então, Aristóteles foi o fundador dessa linha, né? Ele é um filósofo aí do século V, quarto, quinto antes de Cristo, né, junto com Platão e Sócrates. Então, Sócrates é o pai da filosofia, depois vem o discípulo dele, que é o Platão, que a gente já viu bastante, e depois vem o discípulo de Platão, que é Aristóteles, tá? Deixa eu só dar uma paradinha aqui para permitir aqui. Bom dia, Raoni, nós já começamos aqui, tá? Bom, deixa eu ir para cá. Eu não estou enxergando direito, o sol está batendo bem em mim aqui. Bom, Aristóteles, ele foi precursor dessa linha, ele escreve isso na Ética Nicômaco, né? Quando ele fala dessa questão aí do voluntário e do involuntário. Então, vamos lá, né? Então, o sujeito que é livre, ele escolhe. Né? E ele escolhe o tempo todo. Isso a gente já viu lá no segundo ano, quando a gente viu as funções do intelecto, por exemplo. Né? Então, quando eu bato o martelo, eu estou escolhendo. Né? Eu escolho o que eu vejo na minha frente é azul ou verde, eu escolho se eu vou pensar isso ou aquilo, eu escolho sentar ou não, tudo isso são escolhas. Né? E aí, Aristóteles diz assim, a ação pode ser voluntária ou involuntária. Então, eu posso decidir, olha, por mais que seja involuntário, mas eu decidi. Quem bateu o martelo fui eu. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que fala muito Aristóteles, ele dá até um exemplo de navio também, quando ele fala da ética nicômaca. Então, eu vou pegar um exemplo de um filme, que é o Titanic. Né? No Titanic, ele estava afundando. É trágico? É trágico, é como as tragédias gregas. Aconteceu? Aconteceu. Mas cada um que estava dentro do navio teve uma escolha. Ah, professora, mas ele ia afundar, eu ia morrer, tá, mas e aí? Eu poderia ter escolhido não me mover, ficar lá parado enquanto a água vinha. Eu poderia, outros escolheram ficar ali até o final, né, segurando em alguma coisa. Aí nós temos o filme do Titanic, que tem aquele casal, né, onde ele decide o quê? Salvar ela. E, na verdade, ele poderia ter se salvado. Então, você vê que, para Aristóteles, apesar do acidente, quer dizer, daquilo que acontece fora de mim, sou eu que escolho, né? Então, ela pode ser voluntária ou involuntária. Por exemplo, a voluntária é quando eu decido, sei que estou decidindo e aquilo depende de mim. Involuntária é quando, apesar das circunstâncias, se fossem outras circunstâncias, eu não decidiria assim. Mas, infelizmente, como aconteceu algo exterior, eu tive que decidir assim. Mas fui eu que decidi de qualquer forma. Voltando ao exemplo do navio, o exemplo que ele dá na ética nicômaca é o seguinte: tem um navio, né? E esse navio está afundando.
E aí, o que acontece? Para que o navio não, o avião, né? Vamos pensar no avião. Essa não é. Já falei do navio, vou falar do avião. Vai ficar melhor. Então, um avião, ele quebrou uma das asas. E aí, o que acontece? Ele tem que ficar leve para continuar voando. Aí, o que acontece? Vamos jogar todos os alimentos fora e toda a bagagem, para que a gente possa sobreviver. Isso foi uma ação involuntária, porque eu tive que decidir segundo as circunstâncias, que é o acidente que Aristóteles chama. Porém, se tivesse uma situação normal, eu nunca jogaria minha bagagem fora. Entende? Então, o involuntário e involuntário vem nessa questão. Sua diferenciação está no princípio do movimento ser interno e ser externo ao agente. Ao agente é o quê? O sujeito, eu que estou escolhendo, né? As voluntárias são aquelas que se seguem após a escolha, né? Então, a ação voluntária, eu a decidi, tenho consciência que eu decidi, e eu ajo daquela forma. Aquelas das quais preciso movimento é interior ao agente. Então, eu decidi porque eu acredito nisso, naquilo e naquilo. Então, eu decidi por isso, né? Agora, as quais o princípio do movimento é exterior, aí ela é involuntária, e ela pode ser por força ou por ignorância. No caso, por exemplo, do navio e do avião, foi por força. Por quê? Porque aconteceu algo e eu tive que decidir rápido e eu tive que decidir uma coisa que eu não queria, né? Agora, por ignorância, é você ter decidido aquilo por não conhecer, por falta de conhecimento, né? Quantas vezes aí eu vou perguntar para vocês, aí se vocês abram o microfone e falam. Por ignorância, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já tiveram, assim, já olharam para trás e falaram assim, poxa vida, se fosse hoje, eu não teria decidido daquele jeito? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Ou já comentaram isso com alguém? Já. Então, isso vem nessa segunda parte da Já. entendeu? Eu decidi aquilo, mas quando uma coisa que prejudicou minha vida até agora. Não é isso, Wellington, que acontece? Então, a gente acontece. Só que a gente vê depois, porque foi por ignorância. Foi a culpa sua? Não. Foi uma ação voluntária, mas que você percebe que no final acabou sendo involuntário porque você não tinha conhecimento. Isso acontece, né? Porque é por acidente. É uma coisa que, eu não sabia. Então, Aristóteles diz o seguinte: dois grandes conselhos que Aristóteles dá quando a gente vai decidir. Não decidam coisas que você não pode cumprir ou que são impossíveis. Como, por exemplo, não vou pensar, vou fazer um plano para ir para a Lua. Não é uma coisa que, está fora das minhas possibilidades, da minha governabilidade. Pode acontecer? Pode, sei lá, né? De repente. Mas é uma coisa tão fora da realidade que o sujeito vive que não vale a pena pensar nisso, né? E outra é essa, né, gente? É você ter consciência de que é você que escolhe. Então, no final, é você que tem a escolha, é você que tem a responsabilidade daquilo que você escolheu, independentemente daquilo que aconteceu. Na aula do CMSP, quando eles estão falando sobre o determinismo, eles dão exemplo, como eu falei para vocês assistirem na minha aula, eu uso a música Cacho de Uva, né, do Leôncio Leonel, que é uma música antiga, sertaneja de raiz, mas eles usam que na filosofia clássica a gente usa como exemplo, que é a tragédia de Édipo, né, que ele nasce, é adotado, ele nasce de um rei e de uma rainha, na Grécia, porém, lá na Grécia tem, né, eles acreditam muito em oráculos. Oráculos é quando você vai ver o que vai acontecer no seu futuro, né? Então, são sacerdotes, tinha o oráculo, tinham vários oráculos na Grécia, mas tinha um que chamava Oráculo de Delfos, que era no templo do deus Apolo, que é o deus da sabedoria, né, grega, e os sacerdotes, eles previam, né, o futuro das pessoas, e eles acreditavam muito nisso. E o pai do Édipo foi lá, eles eram a Jocasta, né, e o rei, e o seu rei, eles foram lá para saber o que ia acontecer, a Jocasta estava grávida, eles queriam muito esse filho, aí o oráculo disse, né, o sacerdote, olha, sinto muito, mas seu filho, ele vai matar o pai e casar com a mãe. Caraca!
Imagina ele ouvindo uma coisa dessa, né? E aí o rei mandou que levasse a criança embora e matasse essa criança. Só que o servo ficou com dó e começou a criar, depois mandou ele para outro lugar e ele acabou, o Édipo acabou que também teve uma vida boa, foi criado por um rei e rainha, só que ele também foi por oráculo ver. E quando ele chegou lá, ele descobriu que ele for adotado por causa dessa previsão. E aí, gente, acontece mesmo, né? Ele no caminho, quando ele descobre de onde ele vinha, de onde ele tinha vindo, de quem ele era filho, ele foi buscar isso. E no caminho ele encontra o próprio pai, sem saber que era o pai, mata o pai, e quando ele chega no lugar, ele casa com a mãe. E a hora que ele descobre que ele fez tudo isso, ele fura os olhos. Então, quer dizer, qual foi a escolha dele? Como que eu vou ver essa situação? Ele poderia ver essa situação, sentir essa situação, ver essa situação de outro modo. Mas ele viu como uma tragédia e ele decidiu furar os olhos para não ver o que ia acontecer mais adiante, né? Então, quer dizer, é um jeito que ele escolheu de ver a situação, né? Mas isso não tira o que aconteceu, mas tira o jeito com que eu vejo a situação, né? Que é o que vem aí na linha de Sartre que a gente viu ano passado. Então, quer dizer, as escolhas voluntárias, elas são sempre aquelas que o agente escolhe, e após ele escolher, olha a diferença, gente. Ações voluntárias no libertarismo. O sujeito escolhe, e após ele escolher, ele faz a ação. Por quê? Porque ele escolhe antes. A involuntária é ao contrário. Acontecem as coisas no exterior e o sujeito é obrigado a agir, mesmo ele não querendo. Ele tem que se agir. Ó, eu estava lá no avião, tranquilo, né? Então, eu tinha toda uma programação, tô lá, aí, de repente, o avião começa a fazer assim, a asa quebra e nós somos obrigados a tomar uma decisão. Entenderam a diferença do involuntário e voluntário? Então, vem tempo nesse sentido. Mas isso não tira, segundo Aristóteles, né? Não tira a responsabilidade do sujeito pela decisão. Né? Porque somos nós que decidimos no final, sempre, né? Nessa linha libertarista. Parecem ser involuntárias as ações praticadas por força ou por ignorância, que eu acabei de falar. É forçado o ato cujo princípio é exterior ao agente, né? Então, princípio exterior ao agente é aquilo que me fez agir. É um movimento, né? Tanto é que para Aristóteles, o movimento é a premissa que move todas as coisas, né? Que é a alma, né? Que Aristóteles diz, né? É o princípio de movimento. Todos temos alma, inclusive os animais, inclusive até as mesmas pedras. Só que a alma é esse movimento que faz, é isso que acontece em mim que me movimenta. Né? Então, a alma é isso para Aristóteles. Então, a pedra, ela tem alma no momento em que ela é um objeto inanimado, porém, quando o sujeito pega a pedra, ela aciona o que chama de alma, porque ele entra na existência como um movimento. Então, daí você vê, né, que o jeito com que um filósofo pensa, né, vai todas as áreas, né, da filosofia, todas as áreas da vida humana. Você pode pensar isso, que Aristóteles disse, da alma em todos os sentidos, né? Nesse sentido, por exemplo, da liberdade. Ou no sentido da ciência, ou no sentido da política, né? Então, o princípio para qual o agente ou paciente em nada contribui. Por exemplo, se o vento ou homens que dominam a situação levarem a algum lugar. Então, né, sempre tem que pensar assim, voluntária interior, eu decido, depois ajo, involuntária do exterior, eu sou obrigada a agir. Né, mas eu sempre que escolho. Deu para entender aí? Deu. Deu, né? É bem legal, né? Agora nós vamos fazer um teste se vocês entenderam. Então, escrevam aí no caderno de vocês a aula de hoje, dia 18/8, e nós vamos fazer aí, ver se vocês entenderam o que é ação voluntária ou involuntária. Então, nós vamos ver cada um desses movimentos aqui, né? Então, por exemplo, aí eu tenho alguns momentos aqui para a gente pensar o que é voluntário e involuntário, né? Agora
Gente, eu não estou enxergando nada, o sol está bem em mim. É 8 horas, né? Então dá tempo de a gente fazer esse exercício, concluir, né? E eu deixo vocês saírem um pouquinho mais cedo para poder se organizar para outra aula. Então vamos lá. Olha aqui, por exemplo, essa primeira imagem aqui, ó. Tem um menininho, ele está lendo o livro de literatura. A ação é voluntária ou involuntária? E aí? É voluntária ou involuntária, gente? Rapaz, me bate uma dúvida. Eu sei qual dúvida bateu. Vamos ver, fala a dúvida, deixa eu ver se é a mesma aqui. Ai, peraí, sem querer eu saí aqui, gente, desculpa. Deixa eu ver. Parou de... Não, não parou não, vamos ver. Voluntária. Porque ele quis ler. Isso, não é nem questão de querer, sabe, Wellington? Por exemplo... É eu, Rony. Não, ó, por exemplo, você está estudando. Se eu perguntasse para vocês, vocês queriam estar aqui agora? Não sei, talvez não, né? Professora, Você professora, entendeu? você acredita que ó, querer eu não quero. Só que eu gosto, tem vez. Você Tem vez acredita? que eu acredito. Eu espero que você diga agora, professor, eu gosto dessa aula. Fala agora. Tem umas aulas que você participa que é da hora. Muito, muito da hora. Mas tem umas aulas que você participa que dá um sono, tipo, Né? o conteúdo de tal matéria. É meio difícil, né? Independentemente do professor, porque aí vai de encontro, Wellington, aquilo que a gente gosta ou que a gente dá importância. Aquilo que a nossa mente não dá importância, a gente normalmente dá sono, né? Verdade. Ou aquilo que eu não gosto, né? Claro, cada um de nós é um ser, nós somos semelhantes, não somos iguais. Então, as nossas, o que a gente gosta ou não, é individual, né? Não tem muito o que fazer, né? Tem coisas que eu posso fazer para melhorar a aula, isso com certeza, né? Eu passar um slide mais animado, com algumas imagens, melhora, colocar uma música, né? Sempre dá uma relaxada aí. Mas vamos voltar aqui para essa primeira imagem. Foi ele que decidiu ler. Ah, professora, mas eu li porque foi obrigado, mas foi você que decidiu ler. Professora, eu decidi ler porque eu tinha que fazer aquele trabalho, não interessa, você decidiu ler. Porque sabe por quê, gente? Porque o livro, ele estava paradinho lá. Quem decidiu primeiro e foi lá pegar o livro, quem foi? Foi ele. Então, é uma ação voluntária ou involuntária? Voluntária. Voluntária. Eu decidi. Voluntária dele, que ele quis. Ele quis por foi ele quê? que quis pegar o livro. Isso, então, independente se ele foi obrigado por ele mesmo ou não, porque aí entra de encontro que a gente viu ano passado, do imperativo categórico do Kant. Né? Imperativo categórico do Kant diz assim, que nós podemos dar ordem a nós mesmos. Então, por mais que ele foi obrigado por ele mesmo, né? Porque eu tenho que estudar para geografia, então eu vou pegar o livro e vou estudar. Né? Então, mesmo que ele fez isso, mas primeiro ele decidiu para depois de fazer. Então, é voluntário, tá? Agora aqui, ó. Gente, eu não estou enxergando. Vocês estão enxergando esse segundo aqui? Comer. É voluntário ou involuntário? Eu tô. Mas É tá escrito salvando. Tá escrito. Salvando? Não tô entendendo. Porque Salvando. E ela tá comendo hambúrguer. Ela tá comendo hambúrguer, né? E aí, o que acontece? E nessa ação aqui, é voluntária ou involuntária, gente? Voluntária, porque ela tá com fome. Porque ela tá com fome. Agora, aí você fala assim, professora, mas existem coisas que eu tenho que comer, senão eu não morro. Só que, olha, gente, existe uma grande diferença, né? Entre eu comer normalmente no meu dia a dia, seja o que eu quiser, e eu estar num lugar onde não tem nada para mim comer, aí eu chego ao extremo da fome. Olha a diferença. Sim. Né? Nesse caso, professora. Nesse caso, ele é voluntário Nesse ou involuntário? caso, não tem como saber. Nesse caso, não tem como saber o certo. Por que não tem como saber o certo? Não tem... Nessa imagem tem como a gente saber o certo, porque a menina, ela tá nessa imagem. Ela tá com uma... Imagem a gente não pode saber, porque assim, professora, uma imagem
não tá contando a história. Isso. Ela conta até certo Aonde ela ponto. tá, Exatamente, da até onde ela certo tá. ponto. Porque E... assim, porque assim, a gente vendo essa imagem, a gente pensa voluntária, ela tá comendo lanche porque tá com fome. Uhum. Mas mas eu não tô pensando do seu lado, do lado involuntário que você tinha falado, que ela pode estar em algum lugar, tipo, igual a gente. A gente pode sair e ir que eu falo, pro Burger King comprar lanche. Uhum. Até sentar, até sentar com muita fome. Você vai porque tá lá. Tá, agora vamos fazer o seguinte: ter fome é uma coisa natural, certo? Sim, Decidir o que comer é voluntário ou involuntário? involuntário. Voluntário. Voluntário ou involuntário? É a gente que A escolhe o gente que a que gente vai decide. comer na hora de comprar ou Na pegar. hora de. Exatamente. Então, é uma coisa voluntária. Eu tenho que comer, só que não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de mim. Quem sente a fome? É você. Quem escolhe comer? É você. Tem um problema quando acontece algo exterior, né? Eu decido, eu tenho lá, né? Você sabe que nós somos os únicos animais na natureza que nós escolhemos o que comer. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Olha, se você, por exemplo, você tem um tigre é carnívoro, né? Se ele estiver morrendo de fome, ele não vai comer capim. Verdade. Você entendeu? É interessante porque o cachorro, por exemplo, ele é um animal que tem no seu instinto que ele pode comer capim. E eu já vi cachorros comer capim, e aí diz a sabedoria popular, né? Que quando ele come capim é porque ele está com dor de barriga. É, Eu já ouvi falar isso, mas vocês percebem a diferença? O animal, ele tem instinto. Ele decide, ele tem inteligência, mas ele decide segundo o instinto que ele tem. Então, ele não vai comer capim, porque ele é carnívoro. Agora, nós não, nós podemos comer capim, nós podemos comer o que a gente quiser, porque a gente decide. Então, a fome está dentro de nós e a vontade também. E a escolha também. Então, eu escolho o que comer. Eu estou vendo aí o Holocausto Brasileiro para o segundo ano, né? Na eletiva. E aí tem o Holocausto Brasileiro, é um dos hospícios, né, em Barbacena, em Minas Gerais, que é o maior hospício do Brasil, mas na época tinham 17 hospícios no Brasil, se eu não me engano. E a gente está trabalhando com o livro da Daniela Arbex, e tem um dos loucos que viviam lá, que nem todos eram loucos, né, mas eram mandados para lá, a gente está vendo exatamente isso. Tinha um que ele passou tanta fome que ele pegou um pombo vivo e começou a dar dentadas no pombo. Ele decidiu, o que acontece, gente? Era uma situação extrema. Então, ele pegar o pombo, o que acontece? Foi involuntário, mas ele teve que decidir por causa da situação. Mas você percebe a diferença da situação? Porque foi involuntário, mas decidir comer foi uma ação que ele tinha que fazer porque ele sentiu fome. Então, é uma coisa interior. Mas foi involuntário naquela situação. É o que eu falei, o exemplo que eu dei para o Wellington, se fosse hoje, eu não faria assim, né? Claro, se eu não tiver com fome extrema, eu não comeria um pombo vivo, né? Então, nessa situação, é o que Aristóteles chama de voluntário e involuntário. Gente, na vida tem sempre situações extremas que a gente pode passar, que o Aristóteles chama de acidente, né? Então, nós podemos passar por um acidente, por alguma coisa que não é da nossa vontade, e a gente tem que decidir. Entende? E aí é involuntário. Mas nesse caso aqui, falando simplesmente da fome normal que nós sentimos todos os dias, é uma ação voluntária. Deu para entender? deu. Sim. Porque a fome eu sinto em mim e eu escolho o que eu quiser comer. Então, aí eu escolho o que comer, depois eu como. Minha mãe colocou na mesa tudo que tem para comer hoje no almoço. Eu que decido, né? Se a mãe deixar, é claro.
né? Eu que decido. Nem sei Nem sei, né? se a mãe falar, você vai comer salada e ponto final. Você para Isso. e ponto final. É isso. É isso, entendeu? Mas assim, então quer dizer, tem o voluntário e o involuntário aí, mas quem decidiu comer foi você, percebe? Então, quer dizer, é uma ação que vem de dentro, então ela é voluntária. Aí tem aqui cavalgando, né? Que também nem todo mundo gosta de cavalgar, por exemplo, então é uma ação voluntária, eu vou decidir ou não, né? Aí tem aqui dançar também, tem gente que gosta de dançar ou que não, então é uma ação voluntária, eu decido ou não. Fazer exercício, gente, também é uma ação voluntária, decidir ou não. Porque eu posso decidir não fazer exercício nunca, ué. Ah, professora, mas o médico disse para mim que se eu não fizer exercício e emagrecer, eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Então foi uma ação voluntária. Porque você é que decidiu, gente. Um dia todos vão morrer. Não é? Então, quer dizer, você dizer É isso. foi involuntário. Ai, o médico me obrigou. Não, gente, não. Você decidiu viver. Né? Então é Decidiu viver voluntário. mais. Né? E aqui, esse último aqui, que é. Gente, tá tão ruim. É como o lema diz, professora. Batimentos do coração. Batimentos do coração. É voluntário ou involuntário? Voluntário, eu acho. Não, é involuntário, né, gente? Porque meu corpo, ele funciona independentemente do que eu quero. Então, voluntário, meu amigo, não é a gente que faz o coração bater. É o corpo, amigo. O corpo que fez, né? Então, quer dizer, eu decido se ele vai bater mais rápido ou não. Mas eu falei involuntário. Não, porque eu decidi perceber. Olha a diferença, Wellington. Eu decidi perceber se ele bate ou não. Assim, ó. Assim, ó, professora. Se a gente quiser fazer o coração, eu entendi do lado do Edson. Se a gente quiser fazer o coração mais rápido, e nesse lado depende da gente. Sim, pode ser. Ficar cansado dessas coisas. Ou tomar um susto. Mas o coração bate involuntariamente, porque o coração. Porque não é a gente que fala tipo, coração fica batendo, não, é o nosso corpo. Se a gente pudesse fazer isso. Mas eu falei involuntário, não falei voluntário. Ah, tá. É involuntário. Por quê? Porque faz parte do nosso corpo, é algo que nós já nascemos com ele batendo. E se um dia ele não bater, nós não precisamos de exercício, nós não decidir mais nada, não é? Porque se ele parar de bater, a gente não decide mais nada. Que aí a gente está em outro patamar, né? Aí vai depender da crença de cada um, né? Mas é interessante. Vocês perceberam, né, então, que nós temos a ação voluntária, nós descobrimos, analisando essas imagens, que parecem bobinhas, né? Tem umas. Eu tirei aí de um livro didático do Paraná, né, de filosofia. A carinha deles é bem infantil, mas é interessante porque aí a gente chegou em outra coisa que Aristóteles diz, né? Que nós temos as ações misturadas, né? Involuntário, involuntário depende da situação, porque é que nem a gente discutiu da fome, depois da dança, cavalgar, fazer exercício foi fácil, né? Do coração foi um pouco mais discutível aí, mas tem sempre, sabe, o movimento, ele sempre acontece de dentro para fora ou de fora para dentro. Né? E é quando a gente começa a pensar assim, a gente entende o que nós decidimos depende de nós, mas, de certo modo, o que acontece fora de nós, ela também determina, às vezes, a nossa decisão. Né? Mas, mesmo assim, é voluntário ainda, que nem, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do Titanic, né? Eu posso decidir, por exemplo, eu sei que eu vou morrer naquele momento, mas eu posso decidir, por exemplo, passar por cima de todo mundo e conseguir ficar ali com aquele pedaço de madeira e sobreviver. Ou eu posso simplesmente parar aqui e aceitar o meu destino. Olha a diferença, gente. Tem uma diferença enorme na decisão. Mesmo as coisas acontecendo de fora para dentro. E aí, gente, deu para entender? Deu. Gostaram aí do libertarismo? Gostei. Sim. Né? Legal, né? Mas, assim, vocês percebem, eu acho que o Kainan dormiu. Quem? O Kainan? Você dormiu, Kainan? Não, tô acordado. Ah, que bom. Ficou quieto? A voz grossa dele, né? Ele tá triste com São Paulo.
Tá, né? Ah, é? Ele é São Paulino? Ontem eu ouvi uns gritos aqui no meu prédio. Aqui. Não comece, Wellington. Eu não vou deixar ele começar, porque já terminou a aula já, ó, falta 1 minuto. Olha, então, Kainan, Wellington e Raoni, e os outros que vão assistir essa aula depois, vai lá e assiste a primeira aula, gente, porque é imperdível, não é não, Rafa? Fala para eles que é imperdível. É claro. Uhum. Claro, tá. Você também assistiu, né, a musiquinha lá, Raoni? Vi. Você lembra da Eu música? não achei tão legal, não. Não Nem achou? achei. Senhora, falando nessa Eu música, gosto de a senhora tipo de passou música. um roteiro para entregar postado segunda e é para entregar hoje? Não, mas aí, meu amor, pode entregar até sexta-feira. É que a gente tem que colocar uma data, né? Porque é muito em cima que passou segunda para entregar Sim, quarta. não tem problema. Eu acho que até mesmo eu errei a data da hora de colocar. É, você colocou Mas dia não tem 18. Isso, então, mas é que a Pro se perdeu aí. Mas pode entregar até sexta-feira, não tem problema. Apesar que é uma coisa bem Vai. simples, mas pode entregar, tá bom? Até sexta-feira. Por quê? Talvez tenha um roteiro essa semana ou semana que vem, a gente ainda está decidindo, né? Porque nós também estamos dependendo se a gente vai voltar ou não presencial, tem todas essas questões aí. Mas a gente vai falando para vocês. Você sabe que esse momento, né, gente, tem uma coisa involuntária acontecendo, né? Então a gente fica meio, às vezes, decide de um jeito ou de outro aí, né? Mas acho que a gente está até se acostumando, né? Com essa questão, uma hora de um jeito, outra hora de outro. Vocês perceberam isso, né? Na escola, a gente sempre agia da mesma forma, com o mesmo horário, com os mesmos cadernos, com os mesmos professores. De repente, né, gente? Meu Deus, né? Cada dia é uma coisa aí diferente. Mas assim, quem não assistiu, vai lá no meu canal e assista, tá? O Wellington Kainan, o que está lá, tá bom? A primeira aula, para vocês entenderem o determinismo. Hoje, o libertarismo e semana que vem a dialética. Tá bom? Um beijinho para vocês, gente. Bom dia. Então, pode entregar o roteiro até sexta-feira, tá bom? O primeiro roteiro. Tchau, gente. Tchau. Tchau.